Boa tarde, pessoal. Hoje estamos aqui mais uma vez para uma aula de redação, onde nós falaremos sobre a narração e especificamente a biografia. E aí, professor, o que seria biografia? Bio, o que nos remete à significação desse eixo no vocábulo? E grafia quer dizer o quê? Vamos descobrir? É isso mesmo. Biografia é um tipo de texto, como a gente pode ver aqui na telinha, que narra a história de vida de alguém. Você já imaginou? Toda uma existência, tantos feitos, tantas ações, tantos momentos bons vividos, então que merecem ser registrados para a posteridade, para que outras pessoas tenham acesso e busquem repetir, ter como exemplo, né, esses feitos. Então, a palavra biografia, ela é composta pelos termos de origem grega. Bio significa vida e grafia, escrita. Então, biografia é o quê? É a escrita que se baseia em contar fatos vividos e vivenciados por alguém, certo? E aí, na sequência, nós temos as características da biografia. Quais são elas? Ele é o quê? Um gênero narrativo, cuja perspectiva é contar fatos da história de vida de alguém, certo? Ele é um texto narrado em terceira pessoa. Isso quer dizer o quê? Ele, né? Ela, a pessoa, né? Executou, vivenciou, executou, agiu, descobriu, realizou feitos. Então, a terceira pessoa, ele ou ela. Ordem cronológica dos fatos. Isso quer dizer o quê? Ele segue um tempo determinado, né? Ou seja, onde a pessoa nasceu, né? Onde passou sua infância, adolescência, a vida adulta. E no decorrer da sua história, quais foram os seus feitos, as suas realizações, as suas propostas, né? Nós temos também, uma das características, é o conjunto de informações sobre a vida de alguém, como nós falamos, né? O que aconteceu de importante, onde ele nasceu, onde viveu, né? Onde passou a primeira infância, a segunda infância, a, digamos assim, a adolescência, a vida adulta, onde ele viveu, né? Quais os locais, quais os feitos que essa pessoa realizou. E nós temos ainda o relato de fatos marcantes na vida de alguém. Por quê? Porque essa pessoa merece uma biografia, porque ela merece ter a sua história contada para outras pessoas. Então, aí, uma das características são os fatos, né? O relato de fatos marcantes na vida dessa pessoa que está tendo a sua vida revelada através da sua biografia. Nós temos aí o uso de pronomes pessoais e possessivos, né? Ele ou ela, né? Os pronomes possessivos são aqueles que dão ideia de posse, meu, teu, seu, nosso, dele, dela. O uso de marcadores temporais, como a gente já referendou, a infância, a adolescência, né? Naquela época, os feitos que existiram.
E o predomínio de verbos no pretérito. Pretérito é o quê? Você vai contar a vida de alguém, então essa pessoa já viveu. Porque nós só podemos contar fatos no presente e no pretérito, né? O futuro, esse aí só a Deus pertence. Certo? Mas nós temos o pretérito perfeito, como a gente já estudou, que é uma ação, não é? Imediata. É um passado recente, né? Eu fiz, tu fizeste, ele fez. Nós fizemos, vós fizestes, eles fizeram. E o pretérito imperfeito? O pretérito imperfeito é um passado distante. Então, quando você era criança, você usava fraldas, você chupava chupeta. Quando você era criança, você estudou no jardim de infância, certo? Então, aí nós temos a diferença, né, entre o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. E a verossimilhança dos fatos narrados, ou seja, eles são fatos que precisam, né, ser comprovados. Né? Você não vai poder aí ter uma biografia fictícia. Daí o próprio nome ela se destrói na sua essência, né? Tem que ser o quê? Fatos verossímeis, concretos, ocorridos, vividos, vivenciados. E na sequência nós temos como fazer uma biografia. E aí, você já pensou? Vamos descobrir. Então, antes de mais nada, a gente deve pesquisar sobre a vida da pessoa a qual vamos fazer uma biografia, para que você possa coletar aí os dados principais e relevantes dela. Na sequência, nós temos que fazer o quê? Pesquisar e coletar materiais, né? Que materiais são essenciais, né? A fim de que o texto tenha mais propriedade ainda, né? E que realmente o leitor perceba que você trouxe à tona essa história, a história da vida dessa pessoa, porque realmente ela merece ser contada, ser vivida, né? Ser imaginalizada pelo leitor. E na sequência nós temos que, além disso, né, se for possível, entrevistar a própria pessoa, se ela estiver viva, né? Ou membros da família dela, caso ela já não mais esteja aqui, né? Torna ainda mais verossímil as informações relatadas no texto, porque só as pessoas que vivenciaram com as outras é que vão saber dos feitos, né, que ela realizou. Então, nesse caso, você pode incluir frases da própria pessoa ou de alguém falando sobre ela, né, para que você possa referendar e justificar, né, comprovadamente que aqueles fatos realmente foram vividos, né, por aquela pessoa, foram ditos por aquela pessoa, ou foram escritos a partir por pessoas que conviveram com ele, né? Com ele ou com ela, melhor falando, com a pessoa, né? Então, trazendo aí a veracidade, a verossimilhança das suas afirmações. Então, como por exemplo, a gente pode ver aqui de Charlie Chaplin, né? Ele disse que a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, ria, dance, chore e viva intensamente cada momento de sua vida, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Forte e marcante, né? Nosso Carlito. Então, verdadeiramente o Carlito, ele nos diz aí, o Charlie Chaplin, ele nos diz que só se vive uma vez. E cada momento da sua vida é único, da nossa vida é único, né? Por isso que ele diz que a vida é uma peça de teatro que não permite ensaio. Você já pensou se a gente pudesse ensaiar na nossa vida, né? Repetir o dia de hoje,
repetir o dia de ontem, né? Então, Carlito aí, o Charlie Chaplin, melhor falando, ele nos incentiva a o quê? Viver intensamente cada momento da nossa vida, né? Vendo as nossas ações, para que nós possamos colher os frutos, não é? Que nós estamos semeando. E que esses frutos sejam, né, de melhor a melhor. Então vamos lá. Na sequência, nós temos que os dados, como a data de nascimento e morte, né, as principais contribuições, as invenções, a vida pessoal, casamento, os filhos, e etc., são informações importantes e que devem aparecer numa biografia. Isso se forem fatos verossímeis, né? Você não vai poder usar aí da ficção, mas de fatos reais. Então, além disso, você pode acrescentar imagens, né, o que torna ainda mais interessante o trabalho. Imagens daquela pessoa, fotografias, vamos ver o artigo da família, ver o que é que essa pessoa possui. Né? E ainda nós temos que, feito isso, você deve escrever um texto e que pode ter um título com somente o nome da pessoa, biografia de Charlie Chaplin. Ou ainda incluir uma característica marcante, por exemplo, como Charlie Chaplin, o gênio do cinema. E ainda, o texto ele deve seguir uma ordem cronológica de fatos que aconteceram na vida da pessoa. Você pode incluir seções para dividir o texto em partes. Por exemplo, o nascimento, né, os principais feitos, as obras, né, a morte e algumas curiosidades. Certo? Assim, a biografia e autobiografia, a biografia é quando você pode contar a história de qualquer pessoa. E autobiografia a biografia é você contar a história da sua vida. Certo? Então, ainda que ambas, a biografia e a autobiografia, reúnam as principais características da vida de alguém, como nós acabamos de falar, a autobiografia ela é escrita pela própria pessoa. Assim, a pessoa narra fatos sobre sua vida pessoal. Note que ambas são gêneros literários narrativos. Podemos citar alguns exemplos notórios de autobiografias, como o Diário de Anne Frank. Muito bom, por sinal. E a Mein Kampf, de Adolf Hitler. Então, como o próprio nome indica, a mini-biografia, né, mini-biografia, é um tipo de biografia mais concisa, ou seja, ela é mais resumida. Nela são apresentados somente os aspectos mais relevantes da vida de alguém, como os fatos mais marcantes, as obras e as principais contribuições. Um exemplo de mini-biografia são aqueles textos escritos nas partes internas das capas dos livros, os quais falam brevemente da vida do escritor, por exemplo. Então, a gente observa, né, quando a gente, na biblioteca, pegando o livro, então nós temos ali, né, a mini-biografia do autor. É para que você tenha um conhecimento prévio, rápido, dinâmico, né, da pessoa que escreveu aquele autor, onde ela viveu, né, quais são os principais, digamos assim, as principais informações sobre ela, para que o autor ele possa fazer uma imagem, né, conhecer um pouco da história daquele autor, né. E a biografia, ela já tem o quê? Uma conotação mais longa. É uma história que ela tem, assim, fatos importantes, notórios, que precisam, assim, de uma investigação maior, de uma explanação maior. Certo? Então, na sequência, nós temos o quê? O exemplo de uma mini-biografia. Nós vamos falar sobre quem? Nós temos aí o Dan Brown, não é? Ele é formado pelo
Amherst College and Phillips Academy. E durante anos deu aulas de inglês até conseguir realizar o seu sonho, né? Escrever a tempo inteiro. Escreveu o tempo inteiro, né? Filho de um eminente matemático, né? Vencedor da Presidential Award, tida como hobby a música sacra, né? Tinha como hobby a música sacra. Dan Brown cresceu rodeado de livros de filosofia, ciências e religião, fator que contribuiu significativamente para a sua formação e para a elaboração de suas obras. Então, o Código de Da Vinci conseguiu, foi um livro da autoria de Dan Brown, ele conseguiu um êxito sem precedentes, alcançando o primeiro lugar do top de vendas e está traduzido em mais de 40 línguas. Então, ele vai ser adaptado para cinema, né, pela Columbia Pictures. No caso, a mini biografia de Dan Brown na obra O Código de Da Vinci. A gente vai trazer agora para a gente poder ver. Ou seja, ele tem, melhor falando, né, aqui nós trazemos já a mini biografia de Dan Brown, ou seja, um exemplo desse tipo de texto, desse tipo de narrativa, certo? Agora nós vamos analisar a biografia de Monteiro Lobato, certo? Esse grande escritor, né? Então, como a gente pode ver aí, Monteiro Lobato, ele nasceu em Taubaté, né, em São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. Então, desde menino, ele já mostrava seu temperamento inquieto. Com 13 anos, foi estudar em São Paulo. Registrado José Renato Monteiro Lobato, resolveu mudar de nome, pois queria usar a bengala de seu pai, que havia falecido em 1898. E assim, então, a bengala tinha as iniciais JBML gravadas no topo do castão. Assim mudou de nome e passou a se chamar, né, José Bento Monteiro Lobato, para que suas iniciais ficassem iguais às do seu pai. Em 1904, formou-se em Direito pela Faculdade de São Paulo. Nesse mesmo ano, ele voltou para Taubaté, onde conheceu Maria Pureza Natividade, com quem se casou um ano depois de ser nomeado promotor público da cidade de Areias, em 1907. Em 1946, vai morar na Argentina, onde estabelece também uma editora, Editorial Action. Em 1947, volta para São Paulo, vindo a falecer no dia 5 de julho de 1948. E aí nós temos características literárias. Então, como escritor literário, Monteiro Lobato, então, a gente observa o seguinte, que a primeira parte foram evidenciados fatos de sua vida pessoal. Agora ele já vem, a biografia, ela já traz o quê? Uma conotação da sua vida, né, como escritor, certo? Então, como escritor literário, né, Monteiro Lobato situa-se entre os autores regionalistas do pré-modernismo e destaca-se nos gêneros, né, conto e fábula. Geralmente, o universo retratado pelo escritor são os vilarejos decadentes e as populações do Vale do Paraíba, no momento da crise do plantio do café. Então, Monteiro Lobato foi um contador de histórias, né, preso ainda a certos modelos realistas. Dono de um estilo cuidadoso, não perdeu a oportunidade para criticar certos hábitos brasileiros, como a cópia de modelos estrangeiros, né, nossa sobrevivência ao capitalismo internacional e etc. Então, sua ação, além do círculo literário, como intelectual polêmico, né, que se estende também ao plano da luta política e social, moralista e doutrinador, aspirava o progresso material e mental do povo brasileiro. Assim,
Com a publicação de O Escândalo do Petróleo, em 1936, ele denuncia o jogo de interesses motivados pela extração do petróleo. Com isso, critica o envolvimento internacional das autoridades brasileiras. Em 1941, já durante a ditadura de Vargas, ele foi condenado a 6 meses de detenção, acusado, de ataques ao governo. Apesar de sua abertura ideológica, do ponto de vista artístico, mostrou-se conservador quando começaram a surgir as primeiras manifestações modernistas em São Paulo. Ele ficou famoso, com o seu polêmico artigo intitulado Paranoia ou Mistificação, publicado no jornal O Estado de São Paulo em 1917. Nele, Lobato criticou a exposição de pintura expressionista de Anita Malfatti, considerando seu trabalho resultado de uma deformação mental. E aí, nós encerramos e temos a nossa bibliografia para que você possa dar uma visitada, dar uma passadinha lá e ampliar ainda mais os seus horizontes. Seguimos com a nossa aula. E